O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o processo da Operação Cefini, até que a corte julgue a questão do compartilhamento de dados sigilosos pelo COAF. A decisão aconteceu após audiência, onde o ex-governador Sérgio Cabral confessou mais uma vez ter recebido vantagens indevidas. Cabral confessou o recebimento de propina em obras do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio. Os valores eram arrecadados pelo presidente do órgão, Henrique Alberto Santos Ribeiro, com empreiteiras e então repassados para operadores financeiros do ex-governador. Segundo a denúncia, o valor chegou a 17 milhões de reais. Acho que foi nesse valor, se não foi 18, foi 17, 16, não me causou assim o valor um pouco acima do que mais ou menos funcionava o DR no meu período, mas não está longe do real, não. O ex-governador também afirmou que uma das licitações foi direcionada a pedido de Jorge Pisciani, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, e de Aloísio Neves, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A empresa beneficiada era de um sócio do ex-deputado. E assim foi feito. A execução da obra, ela se deu após a minha saída do governo, quer dizer, isso foi em 2013, eu saí no dia 3 de abril de 2014. A obra efetivamente foi realizada após a minha saída, mas fui eu que, por solicitação do ex-deputado Pisciani e do conselheiro Aloísio Neves, assim conduzi. O depoimento de hoje foi no contexto da Operação Cefini, expressão que em francês quer dizer é o fim, e faz referência ao episódio que ficou conhecido como Farra dos Guardanapos. A investigação revelou os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos para obras públicas do Estado. Mas ao final da audiência, uma reviravolta. O processo da Operação Cefini foi suspenso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, depois que a defesa de um dos réus ajuizou reclamação no STF, alegando que o cliente teve o sigilo bancário quebrado sem ordem judicial prévia. Segundo a defesa de Lineu Castilho, no processo foi anexado um relatório de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Na alegação ao Supremo, o advogado se baseou na decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, de suspender todas as investigações que tiveram como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF até o julgamento do caso no plenário do Supremo. É hora de girar a reportagem. A Marcele Setúbal está ao vivo e traz informações sobre a investigação da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. Boa noite, Marcele. Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro não descarta a participação de familiares do pastor Anderson do Carmo na morte dele, incluindo a esposa, a deputada federal Flor de Lis. Lembrando que ontem os dois dos filhos do casal foram indiciados pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Lucas César dos Santos e também o Flávio dos Santos. Eles dois foram indiciados por homicídio qualificado e nesse indiciamento a Polícia Civil também pediu a prisão preventiva dos dois. Lembrando que o Lucas confessou ter comprado a arma utilizada no crime e apontou o irmão dele, o Flávio, como o autor dos disparos. Uma das linhas de investigação, Yasmin, desse assassinato da Polícia Civil, é de que questões financeiras tenham motivado o assassinato do pastor Anderson do Carmo. Esse inquérito foi desmembrado em dois. Nessa primeira fase, o Lucas e o Flávio foram indiciados e a segunda fase vai procurar aí outros coautores, possíveis coautores desse assassinato, e está em sigilo. Yasmin. Obrigada, Marcele. E vai ser enterrado amanhã o bebê de 1 ano que morreu após o carro da família cair de um viaduto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No início da noite desta quarta-feira, assaltantes roubaram um carro na rodovia Washington Luiz e homens que estavam em outro veículo trocaram tiros com eles. Na fuga, os criminosos bateram em outro carro onde estavam 7 pessoas de uma mesma família. Uma menina de apenas 1 ano não resistiu aos ferimentos. Outras 3 crianças e 3 mulheres ficaram feridas e estão no hospital. Os bandidos conseguiram fugir.
Uma rápida pausa e a seguir, a audiência trata da reabertura da Avenida Niemeyer. Jornal do Rio. 5 pessoas foram presas numa mega operação do Grupo de Atuação contra o Crime Organizado do Ministério Público. As ações ocorreram simultaneamente em outros 8 estados do país. Aqui no Rio, foram realizadas 3 operações para cumprir ao todo 41 mandados de busca e apreensão nas residências de 9 policiais militares, muitos lotados do batalhão de Rocha Miranda, além de 7 mandados de prisão contra traficantes que atuavam em comunidades do complexo de Madureira. Segundo as investigações do Ministério Público, os militares, entre eles 7 oficiais da Polícia Militar, estruturaram a associação criminosa que recebia propina de traficantes para que não impedissem a atuação do tráfico de drogas na localidade. As investigações começaram há cerca de 2 anos e o envolvimento dos militares foi identificado através de escutas telefônicas. Os policiais militares denunciados serão afastados das suas funções e responderão a um processo administrativo dentro da corporação que pode resultar, inclusive, na sua expulsão. Na ação de hoje também foram cumpridos mandados de prisão contra acusados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os denunciados atuavam, segundo o Ministério Público, como laranjas, emprestando seus nomes e até contas bancárias para ocultar o dinheiro ilícito do tráfico de membros da facção Comando Vermelho. No total, olha só, 6 denunciados receberam 3.357 depósitos em dinheiro em suas contas bancárias num período de 1 ano e 11 meses. O valor dessas operações supera R$1 milhão. Peritos da Polícia Civil confirmaram que o corpo da jovem Margarete Teixeira, de 16 anos, morta na terça-feira durante um tiroteio em Bangu, foi atingido por vários disparos. A informação havia sido dada ontem por familiares. Margarete estava a caminho da igreja com um filho de 1 ano no colo quando foi atingida. O bebê também ficou ferido e seu estado de saúde é estável. O enterro vai ser realizado amanhã, às 2h30 da tarde, no cemitério do Caju e será pago integralmente pelo Estado. Vamos voltar a conversar com a Marcele Setúbal agora sobre a audiência que aconteceu hoje à tarde para definir a reabertura da Avenida Niemeyer. E aí, Marcele, há algum resultado? Sim, Yasmin, foi definida para a próxima segunda-feira uma nova inspeção realizada por peritos judiciais na encosta da Avenida Niemeyer. Essa decisão foi tomada na 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Essa decisão foi tomada depois dessa reunião que você citou, contendo aí representantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também peritos, os judiciais e os da Prefeitura. O Tribunal de Justiça informou ainda, Yasmin, que o desembargador Mauro Pereira Martins vai acompanhar de perto essa inspeção que deve acontecer na Avenida Niemeyer na próxima segunda-feira. A Prefeitura informou que 34 obras foram realizadas na encosta, com término previsto para outubro, no valor de R$31 milhões. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu uma entrevista exclusiva à TV Bandeirantes para falar sobre este assunto e a gente acompanha agora na reportagem. Em entrevista exclusiva à TV Bandeirantes, o prefeito do Rio falou sobre a necessidade de reabertura da Avenida Niemeyer, importante eixo de ligação entre as zonas sul e oeste da cidade. Olha, a Avenida Niemeyer foi fechada 50 dias atrás sob a perspectiva de que havia um risco iminente de desabamento. Naquela ocasião, o prefeito, eu sou engenheiro civil, e todos os engenheiros civis da prefeitura, a uma só voz, dizíamos que esse risco não havia. Passado esse tempo todo, com chuva, com sol, nós estávamos certos. Não havia esse risco. Além disso, durante todo esse tempo, mais de 35 intervenções, obras civis foram realizadas na encosta. De tal maneira, mais do que nunca, nós estamos certos de que ela precisa abrir. Repito, aquilo que nós, engenheiros da prefeitura, dissemos foi comprovado ao longo de todo esse tempo. Não havia risco necessário ou risco iminente, vamos dizer assim,
que era a perspectiva, ou era a hipótese necessária para o fechamento. Ela não existia. Marcelo Crivella contou que contratos emergenciais foram feitos para as intervenções na Niemeyer. As casas que corriam risco de desabar foram demolidas e os moradores inscritos no aluguel social. O prefeito ressaltou que os contratos das obras da via passaram pela tomada de preço e que, como as obras não estavam previstas no orçamento, uma parcela ainda não foi paga. Crivella também afirmou que 70% das construções estão concluídas. Ainda durante a entrevista, Marcelo Crivella afirmou que existem contratos sem licitação feitos na gestão anterior. Se nós formos levantar obras sem licitação na Prefeitura do Rio de Janeiro, vamos encontrar no governo passado 300 milhões feitos pela Fundação Roberto Marinho, em obras que vão de projeto de arquitetura, cálculo estrutural, em que não me consta que a Fundação tenha notório saber para ficar livre da licitação que deveria ter sido feita. Há algumas obras que também, contratos que foram dados a eles, que já no primeiro mês teve termo aditivo que adiantou os pagamentos que deveriam ser feitos em 24 meses, passaram a ser em 4 meses, 70% do valor. São coisas que nós realmente, vamos dizer assim, ficamos surpresos e encaminhamos ao Ministério Público, que imediatamente aceitou a denúncia e abriu um processo. Entramos em contato no fim da tarde, assim que a entrevista com o prefeito foi feita, com a Fundação Roberto Marinho, mas até o momento não tivemos resposta. Em relação à gestão anterior, o ex-secretário-chefe da Casa Civil, Pedro Paulo, respondeu que todos os contratos feitos na administração Eduardo Paes foram feitos dentro da lei. Depois do intervalo, a gente fala da taxa de desemprego no Rio de Janeiro. Voltamos já já. As polícias civil e rodoviária federal apreenderam na tarde de hoje cerca de 100 quilos de maconha escondidos em fundos falsos de um carro na Via Dutra, na altura de Piraí. A droga estava escondida nos forros da tampa do porta-malas, no interior dos bancos, nos forros das portas e em vários outros compartimentos. O motorista, Giovanni Kubila, de 30 anos, disse que receberia R$3.000 para transportar a droga de Foz do Iguaçu, no Paraná, até a Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele vai responder por tráfico de drogas interestadual, associação ao tráfico e receptação qualificada. Somadas, as penas podem ultrapassar 20 anos de prisão. Sabe aquela coisa de bisbilhotar a vida do outro na internet? Pois é, tem gente que faz na inocência, mas em alguns casos é o início de um comportamento obsessivo que pode terminar em perseguição. E um projeto no Congresso quer criminalizar esses excessos. Você já teve a sensação de estar sendo seguido? Agora, acabei de ter. Sempre. E já ouviu falar de stalking? Stalkear, bisbilhotar a vida alheia, né? A perseguição em si é ilegal desde 1941. Mas agora, nos tempos atuais, em que a exposição excessiva na internet e o uso intenso das redes sociais se tornaram comuns, a prática passou a ser chamada de stalking e ficou um pouco diferente. Começa sutilmente, quando você não dá muita atenção. Começam a ser mais explícitos. De que forma? Falando algumas coisas com conotação sexual, ou quando percebem que você não está interessado, começam a ser mais agressivos. A lei da década de 40 define molestar ou perturbar a tranquilidade de alguém de modo reprovável como contravenção, com pena de até 2 meses de prisão, que pode ser convertida em multa. Mas 2 projetos de lei no Congresso tentam transformar a prática em crime. Os textos, já aprovados no Senado, seguem agora para a Câmara. Um deles estende às mulheres a possibilidade de pedir as mesmas medidas protetivas já previstas na Lei Maria da Penha. De acordo com os textos, a medida serviria para a prevenção de crimes mais graves, devido à possibilidade de a perseguição evoluir para lesão corporal, estupro e homicídio. Em 2016, um caso envolvendo a apresentadora de TV Ana Hickman terminou em morte quando um fã armado foi até o hotel onde ela estava hospedada com a equipe em Belo Horizonte. Depois de uma briga, um homem acabou morto e uma assessora da modelo baleada. Durante as investigações, a polícia descobriu que o fã tinha uma conta no Instagram com várias fotos de Ana Hickman e declarações de amor. A gente sabe que diversas perseguições
acabam em crimes violentos, né? Seja por parte do perseguidor, seja por parte até do perseguido. O sistema penal podendo atuar nesse interim, já para proteger a liberdade pessoal da vítima e a tranquilidade da vítima, vai acabar também evitando que outras tragédias aconteçam. A gente se sente um pouco invadida, assim, em certas coisas. Eu acho muito importante para a gente poder se proteger também. A economia do país vai dando sinais de melhora, mas o desemprego aqui no Rio de Janeiro ainda é grande. Já se passaram 4 anos, mas aquele dia o Beto não esquece. Quando cheguei no trabalho, falou que ia ter um corte, aí foi e me dispensaram. Hoje, ele vende água de coco para sustentar a esposa e a filha de 2 anos. Vaga com carteira assinada que é bom, tá difícil. É uma renda, pelo menos naquele final do mês ali que você sabe que você vai ter aquela renda ali. Aqui na rua não, na rua hoje você vende, amanhã tu não vende. Beto está entre os mais de 3 milhões de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho há mais de 2 anos. No Rio, a taxa de desemprego medida pelo IBGE no segundo trimestre caiu 0,2%. Ainda é uma das mais altas do país, menor apenas do que Bahia, Amapá, Pernambuco e Sergipe, acima da média nacional de 12%. Uma análise mais aprofundada das estatísticas também revela que a taxa de desemprego varia de acordo com o gênero ou com a cor da pele do trabalhador. O percentual de mulheres desocupadas é de 14% contra 10% dos homens. Pretos e pardos também têm mais dificuldade de conseguir emprego do que trabalhadores que se declaram brancos. O amendoim caramelado foi a receita que o Valdecir encontrou para não ficar parado enquanto não pinta o trabalho que ele vem tentando. Eu fiquei um ano procurando emprego. Saía cedo, 6 horas da manhã, voltava meio-dia, 1h, deixando o currículo e nada. Aí eu tive que vir para a rua. A economia está parada porque as famílias estão endividadas. E aí elas não consomem. E aí a indústria não produz mais. E aí, consequentemente, ela não emprega mais. E aí, consequentemente, o desemprego não baixa e a renda diminui. E aí, consequentemente, não tem o consumo, ou seja, é uma armadilha, um círculo vicioso. O sonho de ser jogador de futebol não impediu o João Vitor de tirar a primeira carteira de trabalho e se inscrever hoje no balcão de empregos do Cine. Para poder ajudar minha família, ter um dia melhor para mim. E a seguir, as obras emergenciais do Museu Nacional são encerradas, mas muitos itens do acervo ainda são encontrados em meio aos escombros. Perto de completar um ano do incêndio, as obras emergenciais do Museu Nacional foram encerradas, mas ainda há muitos itens do acervo em meio aos escombros que precisam ser recuperados. Montes de entulho misturados ao acervo que resistiu ao fogo se acumulam na entrada do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Há um mês terminou o contrato com a empresa responsável pelas obras emergenciais, que custaram cerca de 9 milhões de reais e incluíram o reforço da estrutura e instalação da cobertura metálica. O contrato emergencial previa ainda que ao longo de 9 meses fossem retirados 4.800 metros cúbicos de entulho, o equivalente a cerca de 2.000 toneladas, o que de fato foi feito. O problema é que a quantidade de material lá dentro era ainda maior. Quem trabalha no museu estima que ainda falte limpar cerca de 30% da área atingida pelo fogo. Nesses locais, o acervo que resistiu ao incêndio ainda está misturado em meio aos escombros, exposto à ação do tempo. Ainda há esperança de localizar ao menos fragmentos de itens preciosos do acervo, mas sem operários treinados e equipamentos adequados, os pesquisadores do museu, que formam a equipe de resgate, têm dificuldade para atuar. Depende muito de especialistas. Às vezes o pessoal tira de um lugar, peneira, para ir depois garantir que não tem nada de acervo e depois que vai para a caçamba. Desde o incêndio, há promessa de recursos para a reconstrução do Museu Nacional de diferentes fontes. O governo alemão se comprometeu a doar 1 milhão de euros. O museu recebeu até agora cerca de 230 mil euros, aplicados na compra de equipamentos para pesquisa. A instituição também aguarda a liberação de 43 milhões de reais do governo federal.
Em nota, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsável pelo museu, informou que a partir da semana que vem haverá licitação para novas obras da instituição e que, à medida que elas forem ocorrendo, o dinheiro será liberado. No entanto, a instituição não informou qual o prazo para que o resgate do acervo seja concluído. O Jornal do Rio termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã às 6:50 da noite. Até lá!